Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao final do tempo da Páscoa, nesta celebração solene de Pentecostes. Fizemos um longo caminho espiritual. Partimos lá naquela quarta-feira de cinzas, quando colocamos no coração o propósito de fugir da Babel, da confusão, nos convertermos, nos curvamos e recebemos como sinal sobre as nossas cabeças as cinzas. Lembre-te de que és pó, e em pó hás de tornar. Convertei-vos, convertei-vos. E fomos seguindo este itinerário de conversão. Jejum, esmola, oração. Sintonia com Deus, que nos dá a graça da conversão, e concretude desta graça que trabalha em nós, quando nos fazemos amor e caridade para o irmão. Chegamos até a veneração e a adoração do Cristo que nos salva pela cruz. Vivemos a paixão de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. E com esperança festejamos alegremente a ressurreição de Jesus. Não procurais entre os mortos aquele que está vivo. E proclamamos com alegria a ressurreição. E Cristo, vivo e ressuscitado, volta para o Pai. E nós o contemplamos na ascensão. E uma vez mais, nos sentimos contemplados pela misericórdia de Deus, que cumpre a sua promessa: eu não os deixarei órfãos. O Paráclito, o advogado, o defensor, virá até vós. Assim nasceu a igreja. É este mistério que celebramos no dia de hoje. Mistério que terá continuidade no tempo, na história. Iniciamos a partir de amanhã o dito tempo comum. Continuaremos celebrando as solenidades do Senhor e também a vida e a virtude dos santos e da Virgem Maria, para nos inspirarmos, a fim de que continuemos com o mesmo propósito assumido lá na quarta-feira de cinzas, da conversão contínua, que é um processo sem fim, ou terá o seu fim no momento bendito, quando nós nos encontrarmos face a face com Deus no céu. A liturgia nos ajuda a ir celebrando e atualizando este mistério. Somos igreja peregrina e almejamos um dia, e o seremos, porque Cristo ressuscitado assim nos garante, seremos igreja do céu. Vivamos, pois, então, este domingo de Pentecostes como um grande agradecimento, porque o Espírito Santo é dom, é presente gratuito que Deus nos dá.
acolhamos, agradecidos, este dom magnífico de um Deus que se faz parceiro nosso e não desiste de nós. Acolhamos os dons do Espírito, que se fazem carismas. Eles vêm até nós e coloquemos no nosso coração, como resposta a este dom gratuito, o propósito de fazer com que esses carismas frutifiquem. Não temos o direito, diante de tamanho amor e bondade da parte de Deus, de sermos ridículos, miseráveis e enterrarmos talentos. Não temos este direito. Acolhamos os dons, agradecidos, e façamos esses dons frutificarem. O tempo do Espírito, querido irmão, querida irmã, é o tempo da igreja. Sim, é o nosso tempo. E sem o Espírito a vida não é possível. Sem o Espírito Santo de Deus a igreja não existe. Sem o Espírito Santo a igreja seria só uma associação humana. A liturgia nada mais que um teatro, uma representação, sem a força sacramental que atualiza o mistério. Sem o Espírito Santo, a missão nada mais é que propaganda vazia e não anúncio do querigma, ou seja, da verdade de Cristo em sua essência. O tempo do Espírito é o tempo da igreja. Já no Antigo Testamento, Ezequiel, o profeta, anunciava: eu te darei um coração novo, colocarei dentro de ti um espírito novo, tirarei de ti o coração de pedra e te darei um coração de carne. Querido irmão, querida irmã, a solenidade de Pentecostes realiza estas palavras de Ezequiel. As realizou no cenáculo para os apóstolos reunidos e realiza hoje para nós que somos igreja de Jesus Cristo. Eu te darei um coração novo. Acolha este dom. É a aliança de Deus com todos nós, do Deus amor, para todos aqueles que creem. E sabe de uma coisa? Vivendo este mistério de Pentecostes, nós chegamos a uma conclusão. A única possibilidade de escaparmos da Babel, da humanidade ser capaz de dialogar, de se encontrar em concórdia, mesmo falando em línguas diferentes, a única possibilidade é se deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Caso contrário, nós estaremos presos, acorrentados, escravizados em nossas próprias vaidades, defendendo cada um o seu próprio interesse, fechados em si mesmos. A concórdia só é possível se deixarmos o Espírito do amor de Deus agir em nós. E nós, como igreja, não fazemos outra coisa senão anunciar esta verdade. Evangelizar nada mais é
que o Espírito Santo, falando pela voz da igreja, para atualizar o evangelho da vida, como o único caminho existencial para uma vida plena. Para entendermos isto, vamos contrapor ao espírito do mundo, ao mundanismo, o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus inspira para o amor gratuito. O espírito do mundo para o amor que é barganha, que é interesse. O Espírito de Deus faz com que nós descobramos a força da impotência. E já refletimos sobre isso. A cruz revela a força da impotência, que é o amor. O espírito do mundo, a potência da força, a prepotência. O Espírito de Deus nos conduz à partilha, o espírito do mundo ao acúmulo. O Espírito de Deus nos conduz à parceria, o espírito do mundo à competição. O Espírito de Deus nos faz humildes, o espírito do mundo nos faz soberbos. O Espírito de Deus torna possível a renúncia, o espírito do mundo nos prende no apego. O Espírito de Deus nos liberta, o espírito do mundo escraviza. O Espírito Santo de Deus é luz que ilumina. O mundanismo é ilusão que cega. Aprendamos, pois, esta verdade e deixemos que o Pentecostes aconteça em nossa vida e em nossas circunstâncias pessoais, de família, de comunidade, de cidade, de país, de mundo. A única possibilidade de vida abundante é se acolhermos o Espírito Santo de Deus. E este Espírito desperta carismas, ontem e hoje. E na dinamicidade do Espírito, os carismas respondem às necessidades. Hoje, em tempos de pandemia, não é urgente colocarmos a serviço o carisma da consolação, o carisma da cura, da caridade operosa, da fortaleza diante de tanta fragilidade, o dom do serviço. Aquilo que o Papa Francisco, há alguns dias atrás, dizia: sujar as mãos pelo serviço aos mais necessitados é manifestação clara da atividade carismática da igreja. Isto é que é a verdadeira atividade carismática da igreja. Sujar a mão, se enlamear na realidade para resgatar o irmão, o necessitado. E o que o Espírito, neste domingo de Pentecostes, está dizendo à igreja, a nós, ministros ordenados, e a todos os batizados e ungidos pelo Espírito: é tempo de sair, é tempo de desacomodar. A igreja precisa entender que é tempo de encontrar novos métodos e nova linguagem para chegar aos corações
que ainda não conhecem o Cristo e ter a estratégia adequada para falar das verdades do Evangelho nos novos areópagos da modernidade. É uma necessidade extremada. E neste domingo de Pentecostes, precisamos pedir esta graça da sabedoria para sabermos ser igreja. A igreja não existe por ela mesma. Diz o Papa Francisco, não se autorreferencia. A razão da igreja é a missão. E quem sabe, nestes tempos que estamos vivendo, em que o nosso agir pastoral ficou truncado devido à pandemia do coronavírus, quem sabe os ministros da igreja e todos os batizados, no senso de serem eles também missionários, assim como os apóstolos no cenáculo, se vestem de novas coragens para evangelizar. Pentecostes fez com os apóstolos este milagre. Tem feito ao longo da história este milagre na vida da igreja, que sempre se reinventa. Ecclesia semper reformanda. Então vamos crer que novos ventos do Espírito soprarão para a igreja dos dias de hoje. A igreja é comunidade de misericórdia ou não é igreja? Portanto, nos esforcemos para que ninguém fique apartado da igreja, ninguém. Esforcemo-nos para acolher, para acompanhar, para discernir, para integrar a todos e a todas, sem que ninguém fique excluído ou marginalizado. Como o Pai me enviou, disse Jesus aos seus, e diz a nós, nos tempos que estamos vivendo, eu também vos envio. Acolhamos o chamado de Jesus para dar continuidade à sua obra de salvação. Sejamos todos e todas, todos os batizados, todos os ungidos pelo Espírito Santo de Deus, sejamos todos portadores de uma esperança viva para o mundo que está carente de vida e de superação de todo tipo de morte e dos mecanismos geradores da morte. Rezemos contritos neste domingo de Pentecostes. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém.